enxergando aqui, que nenhum de vocês saia daqui do mesmo jeito que chegou. Amém? Esse é o meu desejo, diante da palavra de Deus, diante da expectativa que eu tenho do que Deus vai fazer aqui nessa noite. E antes de entrar na palavra, quero pedir para o Juan colocar uma imagem que eu mandei para ele aqui. Tem até uma relação do que o próprio Vitor já falou aqui, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos ainda no primeiro mês do ano. Eu não sei quais são as suas expectativas para o ano de 2025. Eu não sei se você entrou em 2025. Não é essa não, Juan. Bota a imagem número 1 que eu mandei aí. Isso. Eu não sei qual é a expectativa que você chegou ou alguma preocupação para 2025. Mas eu tenho no meu coração, diante de iniciar a mensagem de hoje, de lembrar a você que Deus continua no controle de tudo. Amém. Deus continua no controle da sua vida. Deus continua no controle da sua família. Deus continua no controle da sua história, dos seus sonhos, do seu destino. Quantos creem nisso? Amém? Então, o que eu quero dizer para você com isso? Descansa em Deus. Confia em Deus. Continua caminhando. Continua dando seus passos de fé. Porque Deus ainda está no controle. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, põe o tema da mensagem aqui, por favor, Juan. O tema da mensagem de hoje é obediência em meio ao desconforto. Esse é o tema da mensagem. Obediência em meio ao desconforto. O tema principal dessa mensagem está em Lucas capítulo 2. Evangelista Lucas, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ver sobre o nascimento de Jesus. O nascimento mais importante que já foi registrado na história da humanidade, da Terra, da existência do planeta. O nascimento da pessoa mais importante que um dia colocou os pés na Terra. O nome dele é Jesus. Eu queria pedir para o Juan botar o nome de Jesus aqui, antes de Lucas 2. Põe aqui para mim. Eu faço questão para que você, possa ver, possa lembrar, porque nesse nome há poder. Lucas 2 conta para nós a trajetória dos pais de Jesus, de José e Maria, e do nascimento de Jesus. O que eles viveram, o que aconteceu com eles. Então abra lá no versículo 1 de Lucas 2. O subtítulo da minha Bíblia é o Nascimento de Cristo. E a Bíblia diz assim, no versículo 1: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Ia ter um recenseamento, ou seja, uma contagem da quantidade dos povos, das famílias, da população. No versículo 2 está assim: este, o primeiro recenseamento, ele foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Eles tinham que cada um irem para suas cidades de origem, para que pudesse acontecer esse recenseamento. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e ele foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém. Ou seja, José e Maria, eles saíram então de Nazaré, da Judéia, e foram até Belém, que era a cidade de Davi. Por ser ela a casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. No versículo 6, e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura. E olha só o que a Bíblia diz: porque não havia lugar para eles na hospedaria. É claro, a cidade estava lotada, todo mundo indo para o recenseamento. Sabe, eu faço uma analogia com aquele tempo de votação, de eleição, onde todo mundo vai para os campos eleitorais. Às vezes alguém já se mudou do Gama, estava lá morando na Asa Norte, na Asa Sul, mas o título eleitoral ainda está aqui, então tem que voltar para cá, e todo mundo se encontra, a cidade está agitada, todo mundo movimentando, e a Bíblia fala que não havia lugar para eles na hospedaria. Então eu estou no versículo 7, não é isso? Aí no versículo 8 diz que havia naquela mesma região pastores que vinham dos campos e guardavam os seus rebanhos durante os dias da noite, e o anjo do Senhor foi ali, anunciou para eles e disse: vai nascer o Filho de Deus. E a história continua, eu vou parar até aqui, você pode continuar a leitura depois. Ou seja, Jesus nasceu. Aconteceu o nascimento de Jesus. Mas até que Jesus nascesse, o propósito de Deus se cumprisse, os seus pais, José e Maria, eles tiveram que fazer uma viagem. E foi uma viagem distante. E essa viagem, ela conta com mais de 100 quilômetros
que eles foram percorrendo até chegar ao seu destino, onde Jesus teria que nascer, onde nasceria Jesus em Belém. E veja que naquela época eles não tinham carro, eles não tinham transportes rápidos, ou iam sobre algum animal, ou mesmo iam caminhando, e eram mais de 100 quilômetros essa trajetória. E eu quero dizer para você nessa noite que certamente essa viagem não foi simples, essa viagem não foi fácil e muito menos confortável. Então eu quero fazer uma pergunta para a sua reflexão nessa noite. Olhem para mim aqui. Você já parou para perceber que a nossa vida de fé, que a nossa caminhada com Deus, muitas vezes não vai ser simples? Muitas vezes vai ser cheia de desafios. Que muitas vezes essa caminhada de fé, nós também vamos enfrentar situações dificultosas, delicadas, tribuladas na nossa vida, até porque, queridos, andar com Deus não nos garante uma vida em todo o tempo de calmaria. Andar com Deus não significa que nós não vamos ter altos e baixos na nossa vida. Não significa que tudo vai ser sempre fácil. Até Jesus ele nos alertou sobre isso em João 16:33. Se nós observarmos o gráfico da vida numa UTI, quando alguém está internado, a gente tem aquele monitor e você olha o gráfico da vida, ele é cheio de altos e baixos. Juan, põe aquela imagem então agora assim aqui para nós. E isso mostra que a vida do homem na terra, ela não vai ser uma vida linear, mas esse é o gráfico da vida de qualquer um de nós, que se chegarmos num hospital, numa UTI, ou em outro qualquer ambiente do hospital, e formos monitorados nos nossos batimentos cardíacos, como vai ser o nosso gráfico da nossa vida, do nosso pulso, ele vai ser assim. Eu digo para você, a vida com Deus, ela tem altos e baixos. Tem ou não tem mais? É assim a nossa vida. Só vai ficar linear quando? Quando acabar. Quando esse tempo na terra se encerrar. Então eu quero contar algumas histórias para vocês da minha vida, da minha caminhada com Deus. Posso dizer para vocês que certa vez eu estava no meu trabalho no prédio central dos Correios, lá no setor bancário norte, especificamente na área de contratações, trabalho muito. E quando de repente, por volta de 11 horas da manhã, toca o meu telefone, quando eu olho no visor do meu celular, era minha esposa, da minha equipe. E ela liga, e eu atendo, oi amor, e ela fala assim para mim, bem, corre para cá, eu estou bem aqui no Veneza, no supermercado, eu estou sentada no chão, estou passando mal, corre para cá, eu estou com muitas dores. E nós servindo a Deus, andando com o Senhor, evangelizando nas ruas, pregando a palavra, ajudando na obra de Deus na igreja. E quando eu chego no supermercado, está minha esposa sentada em um dos corredores do do supermercado, e ali os funcionários dando assistência, copo de água, e eu cheguei ali, ainda tinha minha moto naquela época, e eu fui até de forma um pouco mais acelerada do que eu imagino. Na época era uma CB600, a Hornet, então me deu uma possibilidade de chegar lá rápido. E chegando lá, vi a minha esposa naquela condição. Deixei a moto no estacionamento, ela estava de carro lá, pegamos o carro, fomos para casa. De casa ela pegou alguns documentos, fomos para o hospital. Chegou no hospital, ela fez alguns exames e foi detectado que ela estava passando uma crise de cálculo renal. Mas não só isso. Mediante os exames que foram feitos, também foi detectado que ela tinha em um dos rins, se não me engano, o rim esquerdo, um pequeno câncer. Um tumor. Um câncer. E talvez eu poderia ter questionado, mas Deus, por quê? A minha esposa com câncer. A gente tem servido a Deus, a gente tem andado com Deus. E eu falo isso para mostrar para vocês que todos nós cristãos estamos sujeitos às dificuldades, aos problemas, às situações de tribulações na nossa vida. Nós não estamos numa bolha. A vida com Deus não é só um mar de rosas, e a palavra de Deus não tem aquele versículo na Bíblia que diz assim: eis que vos digo, nesse mundo vivereis somente em calmaria. Onde está esse versículo na Bíblia? Não, pelo contrário, João 16:33, a palavra de Deus diz: Jesus ele não omitiu de nós, ele foi muito verdadeiro, real, sincero, como sempre. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele diz para mim e para você: olha, vocês vão passar por lutas na sua vida na terra, vocês vão passar por dificuldades, por intempéries, mas continuem avançando, mas continuem crendo, continuem acreditando, porque Deus continua no controle de tudo. Amém. E sabe que Ele tanto continua no controle de tudo, que isso que a gente viveu com a minha esposa foi suficiente, tá? Ela fazer o raio-x ali, as ressonâncias,
identificar o cálculo renal e também esse tumor, esse câncer, numa fase muito inicial, Silvana, de maneira que ele foi extraído junto com a cirurgia do cálculo renal, e nem rádio, nem quimioterapia ela precisou fazer, porque Deus estava no controle de tudo. Amém. Pode dizer amém. Porque Deus permitiu aquilo acontecer, que para nós foi uma grande preocupação, chateação, mas para que ela pudesse extrair aquele problema, ainda numa fase muito inicial. Mas pastor, e tu estava bem? Como é que é? A sua vida estava bem. Nenhum amigo como os de Jó chegaram para mim e falaram: confessa logo o seu pecado e fala o que você está fazendo de errado. Não, isso faz parte da vida com Deus, isso faz parte da nossa caminhada com o Senhor. Você quer ver outra história da nossa vida? A nossa vida cristã, a nossa vida como pastores, nós somos como qualquer um de vocês. A gente estava num culto pela manhã lá no Noroeste. Alguém aqui já foi na nossa igreja do Noroeste? Alguém já conhece lá? Não é? Qualquer dia vá lá conhecer, pega um culto lá, é uma bênção, né? Então estávamos saindo de lá num culto pela manhã, e nessa manhã nós fomos em 2 carros para a igreja de lá. Não voltaremos para o Guará, onde a gente mora, no Guará 2. A gente iria almoçar na casa da minha mãe. Então eu saí na frente, ela veio logo atrás de mim no carro dela, e ali, quem conhece do Noroeste, na saída de baixo, você descendo para ir para a Granja do Torto, que é onde minha mãe mora, a gente tem uma parada que é um cruzamento, onde os carros descem e os carros sobem. Então eu olhei para os dois lados e fui e atravessei o cruzamento para descer, para me direcionar para a Granja do Torto. E a Estela, sem perceber, ali é bem confuso, né, Laís? Vou dizer assim, é muito arriscada aquela rodovia ali, né? Porque os carros descem e sobem. Ela só olhou para quem estava descendo e não olhou para quem estava subindo. Como eu passei, ela falou: tá tudo bem. Ela veio simplesmente atrás de mim. E quando eu passei, fiz o retorno, fui indo embora, ela, sem olhar para quem vinha subindo na rua, que tem 2 sentidos, ela só olhou para cima. Quando ela foi passar, veio um carro e deu ela no meio do para-choque dianteiro do carro dela. E eu estou caminhando, indo para a casa da minha mãe, e de repente eu olho para o retrovisor e falo: cadê a Estela? O que será que está vendo? Mas eu falo: mas de vez em quando ela anda mais lentinha mesmo, né? Tudo bem, quando eu toco o meu telefone, assim como naquele dia do meu trabalho, quando eu olho, quem era? Estela. Ela: amor, oi, cadê você? Ela: volta aqui, bati o carro. Mas a gente estava saindo do culto, foi uma bênção, estava tudo bem, estava indo tudo certo. Mas acontece, queridos. Mas a gente está sujeito também às tribulações da vida. Acionamos o seguro, ninguém se machucou, a colisão não foi muito forte, ela estava parada, o carro subia não em alta velocidade, ficou tudo bem depois. Deus até aqui nos ajudou, o Senhor, quem pode dizer amém? Até aqui Deus tem cuidado de nós. Mas Jesus disse, João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas calma, continua com bom ânimo, continua avançando, não olhe para trás, avance confiando no Senhor. Porque Jesus já falou sobre isso. Para de se questionar: o que está acontecendo, Deus? Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que Deus não me ama? Eu tenho andado com Deus e parece que as coisas ainda continuam tão difíceis. Será que Deus não ouve as minhas orações? Olha para mim aqui, você. Deus, Ele ouve as suas orações, sim. Mas isso faz parte da nossa caminhada com Deus. Fala para quem está do seu lado assim: isso faz parte da nossa vida com Deus. Todos nós vamos passar por isso. Continua, avance, creia, confie em Deus. Quer ver mais uma? Você fala: eita pastor, mais uma? Eu só estou falando algumas, não são todas não, estou te falando algumas só. Acho que era uma sexta-feira, lá no nosso prédio, no Guará 2. Estávamos eu e a Estela em casa, corrigindo, eu não estava em casa, eu ainda estava por chegar em casa, e ligam lá debaixo do prédio para a Estela: ei mãe, desce aqui, porque o seu filho machucou. É bem esse que está aqui, hoje ele tem 15 anos, a época ele tinha 10. Desce aqui porque o seu filho machucou. E aí desce a Estela lá embaixo do prédio, e quando chega lá a calça, ele estava com uma calça jeans, a calça toda ensanguentada na altura da canela, esquerda ou direita? A esquerda. E quando a Estela sobe a calça para ver o que aconteceu, tinha um buraco de 6 centímetros na canela dele, dava para ver o tendão da perna assim. O que houve, filho? Ah não, mãe, eu estava brincando nos canteiros, o prédio tem uns canteiros, aqueles canteiros com aqueles tijolinhos bem pequenininhos, bem afiadinhos, e eles foram pular de um canteiro para o outro, no intervalo de um corredor, e ele pulou errado e a canela na quina de um dos canteiros. De maneira que, se tivesse sido um pouco mais para o lado, tinha quebrado a tíbia da perna dele.
mas foi só do lado. Então, fez só um buraco profundo, que dava para ver o tendão, quando ele mexia o pé, o tendão movimentava, então, porque pegou naquilo e fez um buraco muito grande. Ele tomou 8 pontos espaçados na canela, foi para o hospital, e está bem até hoje. Tem uma marca ali, faz parte da história da vida dele, mas ele está bem. Mas ainda assim passamos por isso. E também você pergunta a Deus, por que eu estou passando por isso? Por que essas coisas têm acontecido na minha vida? Deixa eu te dizer uma coisa, ei, não é porque você é um cristão, você é crente, você tem andado com Deus, que nós não vamos passar dificuldades. Em momento algum, a palavra de Deus fala algo contrário a isso. E sabe, nessas horas, muitas vezes, repito, nós nos questionamos, nós pensamos, o que será que está acontecendo? Será que Deus não está vendo isso que eu estou passando? Será que Deus esqueceu de mim, que Deus só ouve o meu irmão, meu vizinho? Ele não ouve as minhas orações? Eu vou repetir, Ele ouve as suas orações, Ele não esqueceu de você. Quem pode dizer amém? Amém. Ele continua cuidando de você. Mas eu estou aqui hoje para te alertar, para te despertar. E não tem nada de anormal em situações como essas. Nós passamos por isso também. E a história do nascimento de Jesus, ela ensina para nós que Deus, Ele sempre tem o controle de todas as coisas. E em tudo Ele tem um propósito. Em tudo Ele tem uma trajetória para cumprir os planos dele na nossa vida. Mas não quer dizer que essa caminhada com Deus, olha o que eu vou te dizer, ei, não quer dizer que essa caminhada com Deus, nós não vamos nos deparar com alguns desconfortos, com algumas dificuldades, com alguns problemas. Nós estamos sujeitos a isso sim. Ser filho de Deus, queridos, não significa estar isento de problemas. Fazer parte de uma igreja não significa não passar por situações de medo, de tristeza, de dores, nada disso. Veja que José era um homem justo. Maria, a mulher que foi escolhida, uma escolhida por Deus para trazer à terra um Salvador, Jesus. E mesmo assim, fora da vontade deles, tiveram que enfrentar uma viagem de mais de 100 quilômetros. E veja que Maria estava grávida, e não era no início da gravidez, não, porque naquela cidade Jesus morreu. Ela estava muito grávida. Certamente não foi fácil para ela aquela trajetória, aquela estrada, chegando lá, depois de uma viagem difícil, e claro, como toda viagem, ainda mais um casal andando a pé, uma viagem que certamente foi arriscada. Uma viagem onde provavelmente eles passaram por situações de perigo, de medo. Uma mulher muito grávida, ao ponto que quando chegaram lá, alguns dias depois, a Bíblia não é específica quanto a isso, mas logo na sequência, Jesus veio a nascer. Foi simples. Quantas mulheres aqui que já tiveram filhos lembram dos últimos dias da sua gravidez? Muitas não gostariam nem de levantar da cama. Muitas já estão muito quentes, muito cansadas. E essa foi a trajetória de José e Maria. Um homem justo, uma mulher escolhida, mas ainda assim tiveram que passar por essa estrada. Ainda assim, chegando ali naquele lugar, chegando ali em Belém, a Bíblia diz que a cidade estava tão cheia, que eles nem encontraram um lugar decente para o seu filho nascer. Mas não era qualquer filho, era Jesus, era o Salvador, era o Messias. E talvez eles poderiam ter se perguntado, mas Deus, o Senhor determinou esse plano para nós obedecemos, aceitamos a Tua vontade, aí nós viajamos essa estrada longa, mais de 100 quilômetros, para chegar aqui, a gente não tem nem onde repousar. Para chegar aqui, o meu filho nascer, não tem nem um local na hospedaria, sabe, limpo, organizado, para ele poder se deitar. Foi isso que aconteceu com eles. E às vezes você tem andado com Deus, e você tem pensado, eu tenho feito tudo que Deus me manda, eu tenho obedecido à vontade de Deus, e por que isso está acontecendo na minha vida, Pai? Quero dizer para você que Deus muitas vezes Ele usa as estradas da nossa vida para moldar o seu caráter. Ele usa os desconfortos, Ele usa as circunstâncias para te preparar para algo muito maior. Quem pode dizer amém? Amém. Tudo isso para cumprir o seu propósito eterno, por meio da minha vida, por meio da sua vida na terra. Se você perceber a história de Daniel, olha para isso. Deus não impediu que Daniel parasse na cova com leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Foi ou não foi?
um profeta, um homem de Deus. A Bíblia diz que era um homem que tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Aí você olha para os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Existe aquele velho ditado que diz assim: diga-me com quem você anda, eu vou dizer quem você é. Esses 3 jovens eram amigos de Daniel, um homem de Deus, um profeta, um homem de oração. Certamente Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens de Deus, eram homens de oração. Deus não pediu que eles parassem dentro de uma fornalha de fogo. Foi ou não foi? Mas na fornalha de fogo, Deus foi ali com eles, e Deus livrou eles de serem queimados. A Bíblia diz que nem uma linha da roupa deles se queimou. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo deles cheirou a queimado. E a Bíblia fala que quando eles estavam ali lançados na fornalha de fogo, pela qual foi mandado que aumentasse ainda mais a potência daquele fogo, quando olharam lá para dentro, tinha 3, e mais um, que era semelhante ao Filho de Deus. Porque ainda que Deus não tivesse livrado aqueles homens de Deus da fornalha, e nem Daniel da cova dos leões, naquele lugar Deus foi com eles. Naquele lugar Deus protegeu eles. Ou seja, Deus ele nunca nos prometeu nos livrar de situações, de desafios, de tribulações nessa vida, mas Ele prometeu que sempre estaria conosco. Amém. Que sempre vai estar com vocês, Renato e Tati. Que sempre vai estar com você, querida Silvana, sua mãezinha, sua casa. Amém. Que sempre vai estar com cada um de nós. Esse é o nosso Deus. No Salmo 23:4, eu lembro do salmista dizendo assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ainda que no vale da sombra da morte, entre parênteses, no dia difícil, nas preocupações, no dia do desemprego, no dia do problema na família, no casamento, sabe, no dia que apareceu uma situação da enfermidade, no dia que alguém falou mal de mim, no dia que alguém me perseguiu no emprego, no dia que as coisas não aconteceram como eu esperava, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Amém. Porque Tu estarás comigo. Amém. Porque o Senhor está do meu lado. Amém, queridos. A nossa caminhada com Deus não garante que nós não vamos enfrentar as provações dessa vida, mas Deus Ele prometeu que Ele sempre vai estar conosco. Amém. Ele sempre vai estar com você. Aí eu me lembro de um poema antigo, talvez você já ouviu falar sobre ele. Ele se chama Pegadas na Areia. Quem já ouviu esse poema? Ou já leu sobre ele? Nem todos, né? Mas esse poema é muito bonito. Esse poema conta a história de um homem. Ele dizia assim: certa vez eu tive um sonho. E eu sonhei que eu caminhava na praia com Jesus. E quando eu olhava para trás, eu via 2 pares de pegadas, as minhas e as do Senhor. E eu olhava para o céu e passavam cenas da minha história de vida, os momentos bons, os momentos difíceis, os momentos alegres e também os momentos tristes. Assim conta esse poema, Pegadas na Areia. E esse homem diz nessa história que de repente, sempre que passavam os momentos difíceis da sua vida no céu, ele olhava para trás e ele só via um par de pegadas na areia. E ele continuava andando, Jesus com ele. Os momentos bons, alegres, as conquistas, as vitórias, mas os momentos de frustrações, de derrota, os momentos difíceis, eu olhava para trás e só um par de pegadas na areia. Então ele conta que de repente ele ficou triste. E ele lembrou, mas Deus ele falou que sempre estaria comigo. E por que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu olho para trás, eu só vejo o meu par de pegadas, eu me vejo sozinho? E ele questionou a Deus, e às vezes a gente faz isso, né, queridos? Às vezes, com a cabeça no travesseiro, um dia de tristeza, um dia de frustração, um dia de perda, da perda de alguém, ou de uma doença, ou de um diagnóstico médico, como a minha esposa teve, aquele diagnóstico do câncer. Às vezes nós colocamos a cabeça no travesseiro e perguntamos: Deus, por quê? Por que, Deus? Se algum dia você perguntou isso para Deus, não se acuse. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas Deus sempre vai ter uma resposta. Esse homem olhava só uma pegada, só um par de pegadas na areia, e virou para Deus e Deus disse para Deus: por que, Deus?
dos momentos mais difíceis da minha vida. O Senhor me deixou sozinho. Eu só vejo o meu par de pegadas na areia. E o Senhor me prometeu que sempre estaria comigo. Então, conta a história que o Senhor, que Jesus olhou para ele. E eu imagino Jesus olhando com aquele olhar de graça, com aquele olhar gracioso. Eu imagino Jesus olhando, balançando a cabeça para ele, cheio de graça, e dizendo: filho, deixa eu te explicar uma coisa. Eu te prometi que sempre estaria contigo, e sempre estive. Porque nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você olhava para trás e só havia um par de pegadas, não eram as suas, eram as minhas, porque eu te carregava no colo. Amém. Porque eu te carregava nos meus braços. E eu quero dizer para você nessa noite que assim é Deus na nossa vida. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2, ele disse assim: quando passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando você atravessar os rios, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. As chamas não lhe farão mal algum. Quem pode dizer amém? Amém. Ainda que você passe por dias difíceis, Deus ele não vai te deixar. E nessa história de José e Maria, nós podemos aprender sobre isso. Nós podemos aprender que Deus nunca perde o controle, que Deus nunca nos deixa, que Deus sempre tem um propósito para cumprir em tudo que acontece na nossa vida. O apóstolo Paulo, quando falava para a igreja em Roma, no capítulo 8, versículo 28, ele disse assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham conforme os seus propósitos. Mas espera aí, pastor, até essa dificuldade que eu estou vivendo, até essa situação preocupante, difícil, a Bíblia fala: todas as coisas cooperam para o seu bem. Deus ele está te forjando, Deus ele está te ensinando, Deus ele está te capacitando, Ele está te preparando para algo muito maior. Então eu quero compartilhar 3 verdades nessa história de Lucas 2, do nascimento de Jesus, dessa viagem de José e Maria, que tem muito a nos ensinar. E a primeira coisa que eu quero dizer é que a estrada da obediência nem sempre é suave. Venha aqui comigo. A estrada da obediência nem sempre é suave. A estrada da obediência nem sempre vai ser asfaltada, nem sempre vai ser aquela rodovia lisa, veloz, segura, que tem assistência, que tem aquele 0800 que qualquer problema você pode ligar para ser atendido. A estrada da obediência nem sempre vai ser suave ou tranquila. José e Maria viajaram, como eu disse, mais de 100 quilômetros. Ela estava muito grávida, não foi fácil, certamente não foi suave, não seria suave para ninguém. Eles não queriam fazer aquela viagem por vontade própria, foi um decreto imperial, tinha que ser feito. Olha para mim aqui, existem momentos na nossa vida que Deus vai te chamar para fazer algo, e nós vamos ter que fazer. E muitas vezes não vai ser tão confortável, não vai ser tão suave para nós. Mas assim como na vida de José e Maria, lembre-se, Deus ele vai cuidar de todas as coisas. Deus ele estava no controle dessa viagem, Deus estava no controle da história deles, até porque uma profecia precisava se cumprir com a história deles. Miqueias capítulo 5, versículo 2, Juan, põe aqui para mim. A Bíblia diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel, cuja origem está no passado distante, em tempos antigos. Ei, José e Maria, eles tinham que ir para Belém, porque já tinha uma profecia lá no Velho Testamento, porque a Bíblia ela é cheia de profecias a respeito de Jesus. São mais de 300 profecias que se cumprem em assuntos diferentes relacionados a Jesus no Velho e no Novo Testamento. E todas elas se cumprem, todas elas se conectam, todas elas são perfeitas. E a palavra de Deus ela tinha que se cumprir na vida de José e Maria. Tudo estava no controle de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Presta atenção em mim aqui. Eu creio, queridos, um dia eu aprendi isso, que quando a minha vida e a vida de cada um de vocês está nas mãos de Deus, pode descansar, porque tudo que está acontecendo, Deus ele está no controle, Deus ele está cuidando, Ele sabe o que está fazendo. Amém. Ele sabe o que está acontecendo. Ele não esqueceu de você. Ele tem um plano, Ele está te preparando, Ele está te capacitando. Nem sempre a nossa estrada da obediência ela vai ser suave. Olha para isso.
Em 2003, eu fiquei noivo com a minha esposa que está bem ali, em 2003. Esse ano completamos 20 anos, não é isso, amor de casados? Ufa. 2003 ficamos noivos. 6 meses antes do noivado, a gente comprou um apartamento na planta, lá em Águas Claras. Um apartamento que, para onde ela quisesse ir, ela não ia conseguir fugir de mim, porque só tinha 34 metros. Não ia ter jeito. E sabe que em 2005 nós nos casamos. Enfim, esperando 2 anos depois que o apartamento fosse entregue conforme a promessa, eu estou dizendo para você que a estrada da nossa caminhada com Deus, da nossa fé, nem sempre é suave. Nós fizemos tudo certinho, a gente casou conforme a vontade de Deus, a gente estava caminhando com Deus. Alguns anos atrás eu encerrei um relacionamento, eu queria começar tudo certo com Deus, eu entendi a vontade de Deus, estava tudo indo bem na minha vida com Deus. E no nosso noivado, no nosso namoro, que em 1 ano e meio a gente se casou, a gente não queria pecar, a gente queria andar conforme os planos de Deus. 6 meses antes do ano de 2003, compramos um apartamento. Em 2005 a gente se casou. E veio a notícia, o apartamento não está pronto. Mas Deus, a gente está fazendo tudo certo. O que está acontecendo? Então lá vai eu e Estela, depois de casados, fomos morar de favor na casa no apartamento da minha mãe, junto com meu irmão, gêmeo. E um grande desafio para a Estela, não confundir os irmãos no dia a dia da casa. Não chegar lá, oi amor, não, quer dizer, é porque meu irmão gêmeo, né? Então assim, a gente, logo no início dessa jornada, caminhando com Deus, indo tudo, fechando as brechas, querendo fazer tudo certo, mas não entregaram o apartamento. Então moramos com meu irmão, não podemos usar os presentes de casamento, não podemos estar no nosso apartamento, no nosso lugar, na nossa intimidade, sabe? Viver aquele primeiro tempo juntos. Sabe por quê, Deus? Porque era plano de Deus, essa é a resposta. Por nada demais, porque ainda assim Deus estava no controle de tudo. Então passaram 1 ano ali, a gente morando no apartamento com o meu irmão, da minha mãe, e a gente em contato com a construtora, e eles cederam para nós um apartamento no outro bloco e ficou pronto primeiro. Ainda fomos morar de favor de novo. O apartamento também não era nosso, não podia furar parede, não podia fazer nada demais. E aí então mudamos para lá depois de 1 ano, andando com Deus, estava tudo bem com Deus, mas em tudo estava dando certo. Isso é normal, você precisa entender isso hoje. Nem sempre a estrada da caminhada com Deus vai ser suave, mas calma, Deus está no controle. Amém. Calma teu coração. Mudamos então lá para Águas Claras. 1 ano morando no apartamento com meu irmão. E terminamos aquela mudança num sábado à noitinha, né? No início da noite. O caminhão foi, a gente foi com várias viagens também, ali levando as coisas pequenas. E sabe, o prédio estava em construção, quase ninguém morava no prédio ainda, muitas vagas na garagem, e a gente não percebeu que tinha uma demarcação numa vaga bem perto do elevador, porque a gente parou, claro, para ficar mais fácil de tirar as últimas caixas do carro, né? Então, já cansado, e fomos para casa dormir. Ufa, primeira noite no nosso cantinho, que ainda não era nosso. Era no outro bloco que o nosso ainda estava concluindo. Então acordamos no outro domingo, quer dizer, no domingo seguinte, o dia seguinte, domingo pela manhã, cedinho, para ir para o culto. Não era para ir para o clube, nada de mal nisso, mas não era para ir para o parque da cidade caminhar também, nada de mal nisso, era para ir para o culto. Quando a gente chegou lá embaixo, Renatão, e fomos entrar no carro, o carro que era o carro da Estela, porque o meu tinha vendido no tempo do noivado, para dar entrada no apartamento, para cuidar do casamento. Quando a gente foi entrar no carro da Estela, ele estava igual o caderno do neto na casa da avó, todo rabiscado na lateral do paralama até o tanque, nas 2 laterais, rabiscado no capô dianteiro, só o teto que não estava rabiscado no carro, todo arranhado. E a gente foi até o zelador, o que houve? Meu carro está todo riscado, eu parei ontem à noite aqui, não estava assim, senhor, o carro é do senhor, né? É porque a moça é uma jovem, problemática do condomínio, o senhor parou bem na vaga dela, ela chegou aqui alcoolizada, irada, endemoniada, e riscou o carro do senhor todinho. Ninguém conseguia parar essa mulher. De quem é esse carro? Ninguém conhecia a gente. Primeira noite no prédio, ele não sabia de quem era, para ligar, tira correndo, porque a moça está brava. Mas a gente estava andando com Deus. Mas a gente tinha casado, mas a gente estava fazendo tudo certo, e o carro todo arranhado. Ei, queridos,
essas coisas acontecem. Entramos na justiça, iniciamos um processo civil contra a moça, o penal, eu resolvi abrir mão, e ela indenizou, mas foi chateado, foi chateação, né? Foi preocupação, foi tribulação, mas é porque nem sempre as estradas da nossa fé, ela vai ser suave, elas vão ser suaves. É porque Jesus ele falou para nós em João 16:33, ei, no mundo vocês vão ter aflições, mas calma, calma, continua, vai avançando, confia, tenha bom ânimo. Sabe, a Bíblia fala assim, eu entendo quando Jesus fala, calma, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus disse, eu entendo que Ele está dizendo para mim, para você, vai, segue crendo, vai andando por fé, só não olha para trás. Sabe, a Bíblia fala, cita nome de centenas de mulheres na Bíblia, mas de uma, a palavra de Deus chama a atenção para nós, fala para a gente olhar, que é a história da mulher de Ló. A Bíblia fala, olhai para a mulher de Ló, observai a mulher de Ló, porque para ela, disse a palavra, disse o anjo do Senhor, não olhe para trás. E ela olhou para trás. Claro que esse olhar para trás foi no sentido de querer voltar, de ter saudade, de querer retroceder. E ela se tornou uma estátua de sal. Jesus disse, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Não olha para trás, não. Não pare por causa das circunstâncias, das dificuldades, das tribulações. O Senhor está no controle da sua vida. A estrada não está suave, mas Deus está trabalhando em nosso favor. Quem pode dizer amém? Amém. Deus está cuidando de você. Amém, queridos? Se você vê a vida de Abraão, sabe, assim como na história de José e Maria, Deus chamou eles para uma caminhada. Deus não disse tudo o que aconteceria. Deus não avisou que chegando lá, eles não teriam onde o neném nascer. Teve que nascer numa manjedoura, num estábulo, onde o animal come, onde bota ração de animal. Mas ainda assim eles obedeceram, assim como Abraão. Deus disse para Abraão, Abraão, vai para onde eu te mostrar. Vai, Abraão, oferece o teu único filho. E Abraão foi andando em obediência com Deus. E no que fala do seu sacrifício de Isaac, o filho da promessa, Abraão estava feliz e de repente vira Deus, agora me entrega, você vai para o alto do monte e degola o teu filho, oferece ele sacrifício para mim. E a Bíblia fala que Abraão simplesmente obedeceu. A estrada da obediência nem sempre vai ser suave, mas Deus está no controle de tudo. O que aconteceu nessa história? Imagina Isaac naquela caminhada, chegou no pé do monte, vira, pai, maravilha, chegamos no local, mas pai, a gente tem aqui o fogo, a gente tem aqui a lenha, a gente tem um cutelo para imolar o sacrifício, mas e o sacrifício, pai? E o sacrifício? E qual foi a resposta do pai da fé? Qual foi a resposta do herói da fé, Abraão? Deus disse ele para Isaac, Deus proverá. Eu quero dizer para você nessa noite, escolha obedecer a Deus, ainda que essa estrada da obediência não seja suave, e deixa Deus ser provedor na sua vida. Quem pode dizer amém? Amém. Deus, Ele quer ser provedor na sua vida. Então obedeça, então continue, avance, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Amém, queridos? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Segunda coisa que eu quero dizer em cima dessa história que nós podemos aprender é que o plano de Deus nem sempre vai ser confortável na nossa vida. Quando José e Maria chegaram em Belém, eles não tinham um lugar confortável para colocar Jesus. Eles não tinham um lugar confortável para repousar. Eles não tinham um lugar confortável para descansarem depois de uma viagem de mais de 100 quilômetros, caminhando, se arriscando, viajando. Então o Salvador do mundo, ele nasceu num estábulo, foi colocado numa manjedoura, repita o lugar, manjedoura, aquele cerco de madeira que bota a ração ali para os bichos do curral, foi o que sobrou para Jesus. Imagina José e Maria, mas Senhor, logo o Messias, ele não tem um lugar, Deus, eu não sei qual é o lugar para ele. E às vezes eu e você nos perguntamos diante de Deus, mas eu tenho feito tanto para o Senhor, Deus, mas eu tenho caminhado conforme a tua palavra, Senhor, mas eu tenho servido na igreja, e o Senhor não colocou um lugar melhor para mim. Foi essa a circunstância. E era o Salvador, Jesus, era o Senhor. E por que eu e você não podemos passar por situações assim? Isso ensina para mim e para você, queridos, que a simplicidade do local demonstra que Deus valoriza mais o propósito do que o conforto. Deus se importa mais com o propósito de cumprir a sua palavra, de cumprir a sua vontade na sua vida, a vontade dele na sua vida, do que o conforto, do
essência do que o que você acha que tinha que ser o seu tempo ou o seu modo. Assim é Deus. Você entende? Assim é a palavra de Deus, assim acontece conosco. O plano de Deus nem sempre vai ser confortável. Ele pode dizer amém. Amém. Amém, queridos. Você me entende, Márcio? Nem sempre. Nem sempre Deus vai te colocar no lugar que você gostaria, mas Ele tem um plano para a sua vida. Nem sempre Deus vai fazer no tempo que você gostaria, mas Ele tem um plano para a sua vida. Ele está te moldando. Ele é o olheiro que molda com as suas mãos poderosas o vaso de barro e vai trabalhando, como está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A vida do crente é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando e brilhando, até ser dia perfeito. É assim a palavra de Deus. Nem sempre vai ser confortável. O concurso público era um sonho na minha vida, e esse dia chegou. Eu me lembro que, pensando nessa história, que de fato nem sempre vai ser confortável, né? A trajetória com Deus, os planos de Deus. E eu falei, Deus, que maravilha, passei no concurso. Obrigado, Senhor. E comecei lá nos Correios, em 2009. Um mês antes do Daniel nascer. Então a idade do Daniel é o meu roteiro de tempo na empresa, são 15 anos. E sabe, eu fui colocado para trabalhar na área financeira, diante da vaga de analista contábil que eu assumi na empresa. Eu fui trabalhar com uma funcionária. Agora pensa numa mulher mandona, possessiva, centralizadora, de certa forma grosseira, Demoniado. porque nem sempre a caminhada vai ser confortável. E muitas vezes a Estela está ali, ela sabe disso, ela me via chegar em casa e eu falava, meu Deus, amor, eu não sei o que fazer mais com aquela moça. Ela é centralizadora, ela manda em tudo, ela não me deixa fazer nada, eu não consigo aprender nada, não consigo romper em nada, está desconfortável esse negócio. E confesso que muitas vezes eu falava, Deus, logo nesse lugar. Ei, mas era Deus preparando o meu caráter, era Deus me moldando, me ensinando naquele tempo de chegada, de início, de maneira que Deus estava me capacitando para abrir outras portas, porque outras portas seriam abertas como foram abertas. E era o tempo de Deus na minha vida, porque, sabe, queridos, nem sempre Deus vai fazer como você gostaria, mas Ele tem planos maiores para nós. Amém. Ele sabe o que tem que ser feito, Ele sabe como te moldar. Ele é o olheiro, nós somos o vaso de barro. Fala para quem está do seu lado com todo carinho, nós somos o vaso de barro, nas mãos do olheiro. Nas mãos do olheiro. Nem sempre vai ser confortável, não. Então eu trago você para uma ilustração bíblica, a história de José, filho de Jacó. Deus deu sonhos, 2 sonhos para ele. Nesses sonhos Deus disse, José, eu vou te usar de forma poderosa para salvar o seu povo, para salvar as famílias na terra. Eu vou te levantar, você vai ser um grande líder, você vai estar acima da sua família, dos seus pais. Mas olha para mim aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Ei, a trajetória de José diante dos sonhos que Deus deu para ele, foi confortável? Não. Quem conhece a história? Não foi confortável. José foi repudiado pelos irmãos, humilhado pelos irmãos, perseguido pelos irmãos, ofendido. José foi vendido como escravo. José sofreu. José parou na prisão. José foi acusado na casa de Potifar. José foi esquecido pelos amigos na prisão. Foi ou não foi? José foi tratado como escravo. José sofreu, não foi confortável para ele não. Mas qual é o fim da história de José? É a honra, a glória de Deus. Mas ele passou por um processo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Acalma teu coração. É um processo que está acontecendo. Você não está vendo ainda o fim. Mas quando chegar o momento, Deus ele vai te mostrar. Quem pode dizer amém? Então calma. Se você olhar para José, ele suportou tudo isso. Ele foi aprovado. Você seja aprovado nesse processo, que você entenda que nem sempre vai ser confortável, mas em todo o tempo Deus está no controle. Na casa de Potifar, Deus estava com José, tudo que ele tocava prosperava. Na prisão, Deus estava com José, tudo que ele fazia prosperava. Ele se tornou o administrador da prisão. No Egito, Deus estava com José, revelou sonhos ao faraó e foi colocado à direita de faraó, uma grande autoridade naquele lugar. Em todo o tempo Deus estava com José. No fundo do poço, Deus estava com José. Ele ia ser colocado à morte, mas Deus disse, morrer não,
porque eu tenho plano com a vida desse garoto. E sabe, eu gosto de dizer uma coisa em relação ao fundo do poço. Olha para mim aqui. Às vezes o fundo do poço não é o pior lugar. Sabe por quê? Porque é no fundo do poço e a gente só tem uma direção para olhar, e é para o alto, e é para Ele, e é para de onde nos vem o socorro. E você no fundo do poço vai dizer: Pai, me ajuda. E Ele vai vir com a provisão, e Ele vai vir com o livramento, Ele vai cuidar de você. Sabe, descansa teu coração. Não vai ser sempre confortável, não. Não vai ser sempre que Deus vai fazer as maneiras da melhor forma como você gostaria. Então eu te pergunto, você está preparado para aceitar o lugar que Deus escolheu para você, mesmo que não seja tão confortável? Olha para mim aqui, você está preparado? Você está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, mesmo que não seja o lugar mais confortável que você imaginava? Que o nosso coração esteja assim, pronto, disponível na cruz. Então, para a gente terminar, a terceira coisa, muito obrigado. O que eu posso dizer para vocês é que a obediência, ela não vai garantir o conforto, mas ela vai garantir que você possa viver os propósitos de Deus. Amém, queridos? Eu vou repetir. A obediência, ela não garante o conforto, mas ela garante que a gente possa viver cada um dos propósitos de Deus para a nossa vida. Abraão obedeceu, cumpriu o propósito. Foi ou não foi? José obedeceu, foi fiel a Deus, cumpriu o propósito. Moisés obedeceu, cumpriu o propósito. Noé obedeceu, cumpriu o propósito. E agora, nessa noite, Deus fala para você: filho, obedeça. Abraão obedeceu, cumpriu o propósito. A provisão de Deus veio. No momento, sabe, na última hora do sacrifício, Deus bradou: não faça mal ao garoto. E a provisão de Deus veio. Deus proveu o cordeiro. Como eu disse para você, escolha obedecer e deixa Deus ser provedor na sua vida. Escolha acreditar, confiar, descansar em Deus, e Deus, Ele vai agir na sua vida. José e Maria obedeceram, mesmo sem saber de todos os detalhes do plano, e Deus cumpriu o propósito. A obediência deles foi fundamental para que o plano de Deus se cumprisse. A obediência de Abraão foi fundamental para que o plano de Deus se cumprisse. E o maior de todos os exemplos, porque sempre nele a gente vai encontrar o maior de todos os exemplos. Ei, Juan, você pode botar o nome de Jesus aqui de novo? Jesus. Ele cumpriu o propósito. Ali no Getsemane, Mateus 26, Jesus estava ali para cumprir o plano de Deus. Jesus veio para a terra para cumprir o plano de Deus, morrer no meu e no seu lugar. No Getsemane, Mateus 26, Jesus, ele sabia do sofrimento. Jesus, ele sabia o que passaria. Ele sabia qual era o propósito. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele não parou a frase aqui. Ele disse: mas que seja feita a sua vontade. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ei, queridos, que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Que os planos de Deus prevaleçam na sua vida. Que você não resista, que você não fuja, que você obedeça, que você não seja um Jonas na sua caminhada com Deus, mas que você vá na direção que Deus te mandar, que você creia que Deus, Ele está usando os desafios, o desconforto, as tribulações, tudo isso Ele está usando para te moldar, te preparar, te capacitar, como Ele fez com Abraão, com José, filho de Jacó, com José e Maria nessa estrada, para algo maior, para algo grande. Calma, calma, espera mais um pouco. Deus, Ele vai cumprir a sua palavra. Deus, Ele vai cumprir os seus propósitos. Quantos creem nisso? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Sabe essa história de Lucas 2? José e Maria, os pais de Jesus. Essa história nos ensina, queridos, que obedecer a Deus, como eu disse aqui em vários momentos, repito, para reforçar, obedecer a Deus não nos isenta de dificuldades. Andar com Deus não nos isenta de problemas. Viver conforme a palavra de Deus não te coloca numa bolha, numa redoma, como o Pequeno Príncipe, daquele livrinho antigo, que ele está ali isolado de tudo. Não, não é isso. Não é isso. Mas independente do que você tem passado,
Independente do que você tem vivido, uma coisa eu sei: Deus, Ele continua no controle. Deus, Ele continua contigo. Deus, Ele está sabendo de tudo. Deus está cuidando de você. Quem pode dizer amém? Amém. O Renato vai cantar uma canção aqui, os irmãos do louvor, e eu queria te convidar nessa hora a fechar os seus olhos. Sabe, eu não sei o que você está vivendo nesses dias, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero que você receba essa palavra hoje, sabe, como uma palavra de fé para o seu coração. Que essa palavra, a palavra de Deus, ela venha tirar dos seus ombros hoje todo jugo, toda acusação, todo fardo, e todo peso, todo sentimento de culpa, que ele caia por terra, que caiam por terra nessa noite. Que o Senhor venha trazer sobre a sua vida um renovo, que o Senhor venha ministrar no seu coração nessa hora paz, esperança, refrigério, que você possa olhar para o alvo e continuar e avançar, confiando em Deus, acreditando que Deus, Ele está no controle de tudo, mesmo na dificuldade, mesmo nos dias difíceis, Ele continua contigo. Mesmo na fornalha, Ele está do seu lado. Mesmo na cova dos leões, Ele está fechando a boca dos leões. Mesmo na enfermidade, Ele está providenciando a cura. Ele está te moldando. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. Apresente seu coração para Ele nessa hora. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tua. Diga isso pra Ele, você nas mãos dele. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. É fiel em todo tempo. Continua fiel. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Se você entrou aqui nessa noite e você está passando por alguma situação difícil na sua vida, eu quero que você venha aqui na frente e nós queremos orar por você. Se você entrou aqui nessa noite, você está precisando de uma cura do agir de Deus, você está precisando do renovo de Deus, você está tribulado em alguma situação, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Sabe o seu lugar, nós queremos orar por você. Se você está precisando da ajuda do Senhor, se tem alguém aqui nessa situação, se você quer receber alguma oração oral, os irmãos vão cantar mais um pouco, te convido a sair do seu lugar. Se você quer alguma oração, vem aqui na frente e nós vamos orar por você. Vem. Doce voz, se tem alguma dificuldade, algum problema que tem roubado a sua paz, e hoje você quer colocar isso nas mãos de Deus, vem aqui na frente, nós vamos orar também.
Valeu!